Oi, estamos de volta. Nossa disciplina de Design Thinking. Agora a gente vai avançar um pouquinho mais nesse conhecimento. Vamos lá. A gente ainda está no módulo 2, mas essa é a nossa última aula do módulo 2, que refere-se à unidade 2. O módulo 2, a gente está estudando a estrutura do processo de Design Thinking. Na aula passada, você aprendeu exatamente as 5 fases pelo qual o Design Thinking tem que passar. Você aprendeu também a importância de respeitar esse fluxo para garantir que realmente você vai trazer uma solução inovadora e com impacto para aquele problema que é complexo e que precisava realmente de uma ferramenta como o Design Thinking para resolver. Agora, na unidade 2 do módulo 2, a gente vai entender as metodologias aplicadas ao processo. O que acontece? O Design Thinking, ele é uma metodologia. Só que, às vezes, dependendo da necessidade, o Design Thinking em si não vai ser a melhor metodologia para resolver aquele problema. Eu vou precisar de um braço do Design Thinking. E aí eu entro com essa metodologia talvez um pouco mais rápida, porque eu preciso dessa solução tipo, rapidamente, né? O meu problema é complexo e eu preciso de uma solução rápida e, assim, para amanhã, podemos assim dizer. Então, eu consigo trazer essas configurações do Design Thinking que vão me ajudar a propor essa ideia, essa inovação, ainda com relevância, fundamentada no meu usuário e com impacto real. Então, vamos entender como que funciona essas metodologias. Bem, para a gente entender isso, chegar no final dessa aula, você entender exatamente essas metodologias e quais são elas, o que você vai ver aqui nessa aula de hoje? A gente vai, então, entender o que são metodologias no contexto do Design Thinking, por que eu uso essas metodologias, por que eu preciso delas, a gente vai entender também exemplos práticos de metodologias utilizadas, então vou trazer aqui para você alguns exemplos de metodologias usadas com essa ideia do Design Thinking. A gente vai fazer um comparativo entre elas, de tal forma que, né, futuramente, se você precisar, você consegue identificar qual é a que realmente vai atender a sua necessidade. E também a gente vai entender como escolher a mais adequada para o seu desafio. O que são, então, metodologias? Bem, o que é a metodologia? Uma coisa importante para a gente já trazer aqui é o seguinte: nós vamos ver aqui nessa aula metodologia e a gente vai entender por que eu preciso de um método, por que eu preciso de uma receita para executar o bolo. A metodologia é isso. Ela é a minha orientação, ela é meu guia, que vai realmente me ajudar a executar aquela estrutura. Então, ela é o meu roteiro, né? Ela vai me ajudar realmente a estruturar. Só que o que acontece? No próximo módulo, no módulo 3, a gente vai avançar nas ferramentas para executar a metodologia. Então, imagina, por exemplo, que você vai fazer uma trilha. A trilha, o roteiro da trilha, ela é a metodologia. É o roteiro, né? A trilha vai te permitir chegar lá no, no ponto de destino, no cume da montanha, assim por diante. Só que para você fazer esse percurso da trilha, você precisa de alguns acessórios, de um bom tênis, de uma mochila confortável, de uma garrafinha de água, de ganchos, de não sei o quê. Então essas ferramentas, elas vêm exatamente para me ajudar a construir, a passar por essa trilha de uma forma muito mais confortável. E é isso que a gente vai fazer também. A gente vai ter, então, a metodologia no Design Thinking, que vai nos guiar por esse trajeto, mas a gente vai trazer as ferramentas que vão ser anexadas nessa metodologia para a gente executar essa solução da melhor forma. Então, a metodologia, diferente da ferramenta, que a gente vai ver no terceiro módulo 3, a metodologia ela é a estrutura do processo. O que é essa estrutura do processo? É como se fosse a receita do bolo. Eu preciso fazer um bolo. Eu não sei fazer bolo, não tenho de cor a receita. Eu preciso pegar o documento, as informações, a receita, e pegar separar os ingredientes, pegar o modo de fazer. A metodologia é isso, é esse roteiro de que forma que eu tenho que executar o processo, de que forma que eu tenho que estruturar o design thinking.
Então, ele vai definir para mim a sequência das etapas. O que que eu preciso passar dentro do Design Thinking? Dentro das 5 etapas, lembra? Essas são a metodologia. Essa é a metodologia. Eu tenho que passar pelas 5 etapas. Então, define essa sequência de etapas que eu preciso transitar para executar, para chegar lá no final daquilo que eu preciso entregar, que é o meu produto, o meu serviço e assim por diante. Com isso, a metodologia, ela vai trazer foco, porque eu tenho realmente um direcionamento daquilo que eu preciso fazer. Se eu estou agora nessa etapa, eu sei qual é a próxima, o que vem depois. E eu não fico nem um pouco ansiosa em querer pular, porque eu não, isso nem é bacana para a metodologia, nem é possível eu ficar fazendo isso. Então, eu fico realmente focada. Agora estou focada na etapa de imersão. Agora estou focada na etapa de prototipagem. Isso vai trazer também ritmo para a equipe. Olha, a gente tem uma semana para trabalhar com o usuário. A gente tem tanto tempo, a gente tem tantas horas para a gente terminar esse protótipo. Isso vai trazendo ritmo para resolver o problema. Traz também uma coerência, que é o principal dentro do design thinking, é ser coerente. A solução do meu problema complexo tem que ser coerente com quem? Com o usuário. Como que eu vou propor algo que não está condizente com a realidade do meu usuário? Então, quando eu caminho pela metodologia, eu consigo ser coerente naquilo que eu estou fazendo. Então, eu estou sendo coerente ao momento devido ao fato de eu estar indo lá e consultando o meu usuário. Eu estou sendo coerente agora em realmente definir o meu real problema. Estou sendo coerente agora em realmente definir ideias, né? Pensar em ideias, depois passando pela prototipagem e aí testando o meu problema. Testando o problema não, né? Testando a solução. Aí nós temos também o que dentro da metodologia? A gente tem a questão dela facilitar a aplicação prática. Por quê? A metodologia, ela ajuda a aplicar a prática. O que significa isso? Significa que, lembra que quando a gente tem um problema, nosso primeiro instinto é resolver. Dá uma ideia aí, vamos resolver. É assim, vai dar certo. Não, não é bem assim. A gente precisa realmente aplicar essa prática de passar pelas fases, respeitar a metodologia, para a gente conseguir ser assertivo na nossa solução, na nossa proposta de novo produto, de novo sistema, de novo local de usuário e assim por diante. Então tá, agora que a gente já sabe o que é essas metodologias e a importância dela, levando em consideração que ela é um roteiro, ela vai me ajudar a permear pelas fases, respeitar as fases, vai me dar confiança na execução das fases, vai me ajudar a garantir que a minha solução é realmente relevante. Vamos entender quais são essas metodologias. Bem, uma coisa que é legal deixar claro. O design thinking, ela é uma metodologia. Ela está aqui, a gente está estudando ela. O que eu vou apresentar para você são propostas além do design thinking. Então, além do design thinking, a gente também tem outras ferramentas, outras metodologias que podem ser aplicadas com a mesma finalidade, que é o quê? Buscar soluções, buscar desenvolver novos produtos com base nessa dinâmica de olhar e raciocinar, passar por fases que me ajudam realmente a me conectar com o meu usuário e buscar uma solução realmente que vai fazer jus àquela realidade do problema. Então, a primeira que a gente tem aqui é a Double Diamond. O que essa Double Diamond faz? Ela é uma ferramenta muito semelhante ao Design Thinking. Ela, em vez de ter 5 etapas, elas são 4 etapas e ela forma como se fosse realmente 2 diamantes, por isso que é Double Diamond. Então, esses 2 diamantes configuram as fases pelas quais eu tenho que passar. Ele é um modelo teoricamente recente, né, de 2005, lembrando que o Design Thinking mesmo, ele já foi desenvolvido lá no 1960, 1970. Então, o Design Thinking foi se aprimorando e outras metodologias baseadas no Design Thinking foram também surgindo,
como a Double Diamond. E essa metodologia, ela surgiu como um modelo britânico, onde verificou-se que a gente consegue trabalhar com ela para buscar resolver esses problemas, propostas e soluções. Então, como que funciona? É como se eu tivesse duas fases. Essas duas fases formam os meus dois diamantes, por isso que é o Double Diamond. Eu tenho o primeiro diamante, que é o de descobrir. Eu preciso descobrir qual é o meu problema. Eu preciso descobrir as sensações do meu usuário. Então, eu faço uma investigação, eu abro esse diamante para investigar, para descobrir, para definir qual é o meu problema. Depois que eu fiz tudo isso dentro desse diamante, eu vou para o segundo diamante, que é o de entregar. Se eu realmente definir o meu problema, agora eu consigo desenvolver. Eu saio do descobrir e vou para o desenvolver. Desenvolvo o meu produto, desenvolvo minha ideia e vou entregar ela para o meu usuário. Então, o Double Diamond é 2 diamantes. O primeiro, eu descubro o meu problema, faço toda a parte de ideação e aí eu vou desenvolver a solução para entregar ela para o meu usuário. E aqui eu vou ter esse ciclo de divergir e convergir. O que é esse divergir e convergir? Eu vou pegar aquilo que eu tenho de convergente, ou seja, de real, de concreto, e uso um pouco do divergente, que é trazer coisas novas, testar novas propostas. E eu fico nesse ciclo. Vou, volto, vou, volto. Opa, eu tô aqui na fase do desenvolver, mas eu verifiquei que não é tão bacana. Volto para o descobrir. Estou aqui no descobrir, cheguei a algo bacana, vou desenvolver para entregar. E aí eu fico indo e voltando dentro desses diamantes até o momento que eu realmente tenho algo concreto e real para entregar. Bem semelhante, certo? Com o design thinking. Nós temos também o processo de Stanford, que é o do Day School. Esse é o design thinking. Na realidade, ele é construído dentro do design thinking, né? Que é o modelo que nós usamos e você está aprendendo aqui agora. Que é o modelo que passa por essas 5 fases. A gente tem a fase que a gente já estudou, da empatia, que é aquele momento onde eu vou conversar com o meu usuário, vou conhecer melhor, vou realmente imergir na realidade dele. Vou para a fase de definição, porque conhecendo o meu usuário, eu chego na fase da definição do meu real problema. Agora, com base em tudo que eu coletei de informação, eu tenho o meu problema. Esse é o meu real problema. Com o meu real problema, eu vou para a fase da ideação. Vou coletar o máximo de ideias possíveis para conseguir propor soluções para essa definição de problema. Com as minhas ideias, com essas várias ideias, eu vou refinando elas até o momento que eu chego em 1, 2, 3 ali viáveis e vou fazer a prototipagem dela. Vou criar um protótipo dessa ideia, vou colocar isso mais palpável, visível, operativo. E aí, depois que eu fizer esse protótipo, eu vou testar ele com o usuário. Então, o processo de Stanford é exatamente isso. É o design thinking sendo aplicado nas suas 5 etapas para a gente executar essas 5 etapas e conseguir alcançar o resultado esperado, que é a nossa inovação, que é a solução do meu problema. E o legal é que ele é fácil de adaptar, fácil de aplicar e por isso também acaba sendo o mais usual e faz parte também desse momento de construção do seu conhecimento porque ele tem mais sentido. Porque, igual, por exemplo, o Double Diamond, ele é uma ferramenta muito mais rápida. Então, precisa de um pouco mais de habilidade e imersão e uma equipe muito mais treinada para aplicar aquela ferramenta do que, por exemplo, esse processo de Stanford, que é o do próprio Design Thinking, onde você consegue permear com mais calma, transita por mais fases e você tem mais tempo para errar, testar e ajustar. A terceira metodologia possível também de aplicar para resolver problemas, além do Design Thinking, é o Design Sprint. Então, o Design Sprint, como que ele funciona? Esse aqui, ele é excelente para quando você tem desafios urgentes e uma equipe pequena. Então, o que é uma equipe pequena? É uma equipe que eu tenho bem enxuta, ali de umas
5 pessoas, então é só 5 pessoas que vão conseguir ajudar a resolver o problema. E o meu desafio é urgente, eu não tenho tempo para pensar, eu não tenho 6 meses, eu não tenho 1 ano, eu preciso realmente para a semana que vem. Então, esse design sprint, ele funciona, ele é uma ferramenta e é uma metodologia que funciona dentro do Google Venture, que vai funcionar o seguinte: você vai colocar essas sprints de tal forma que em cada dia da semana você vai executar essa metodologia, essa configuração de metodologia. Lembra, a metodologia é a rota. Então, o design sprint vai falar assim para você: na segunda-feira, você vai entender o problema. Então, você vai pegar a sua equipe e vocês vão passar a segunda-feira inteira entendendo o problema. Ou seja, vocês vão coletar, vocês vão pegar informações, vocês vão ligar para os usuários, vocês vão falar com os usuários, vocês vão entender o problema. Depois que você entender o problema, você vai para sua casa, você vai descansar e na terça-feira você vai voltar e vai esboçar. Ou seja, você vai realmente esboçar tudo aquilo que você coletou de informação do seu usuário, do que você entendeu. Esboça. E aí, depois que você esboçar, você vai voltar na quarta-feira para definir, para decidir qual vai ser a ideia que você vai colocar em prática. Aqui no esboçar é a parte da ideação, de trazer ideias para colocar uma solução para aquilo que você entendeu. Então, vou voltar aqui rapidinho, só para realmente deixar bem claro. O design sprint, ele é 5 dias. Em cada dia, você tem uma ação para ser feita. Por isso que é uma metodologia. E aí, o que acontece? Tem que ser na segunda-feira, tá? A metodologia funciona assim. Como é uma metodologia, uma receita tem que seguir o que se pede. Então, na segunda-feira, você vai entender o problema. Então, você vai pegar a sua equipe e vai definir, vocês vão entender tudo o que precisa. Vai conversar com o usuário, vai pegar as informações, vai coletar. Vai para casa, descansa, volta para no dia seguinte, na terça-feira, você esboçar. Ou seja, a gente vai esboçar tudo que a gente aprendeu, que a gente entendeu e vai trazer ideias. Vamos trazer as ideias para resolver o que a gente entendeu e que a gente verificou de problema. A gente vai para casa, descansa, na quarta-feira a gente volta e a gente vai decidir qual dessas ideias esboçadas a gente vai colocar para prototipar na quinta-feira. Então, na quarta-feira, a gente vai olhar tudo que a gente esboçou na terça e a gente vai verificar, dentro de tudo que a gente construiu, decidir qual é a ideia que a gente vai prototipar amanhã, no caso, na quinta. Então, a gente vai para casa, descansa, volta na quinta-feira e a gente vai construir o protótipo daquilo que a gente decidiu na quarta-feira, né, no dia anterior. Ontem, né, podemos assim dizer. Chegou ali na quinta-feira, você vai construir o protótipo, se vira literalmente nos 30, né, ou seja, em 24 horas para construir esse protótipo. Para a gente conseguir verificar, ajustar se realmente o que a gente decidiu vai condizer com a solução do problema. Vai fazer a prototipagem tudo na quinta-feira. Terminou, prototipamos, beleza, vai para casa, descansa, volta no dia seguinte, na sexta-feira, para testar. Chama os usuários, poucos, alguns, que seja, dentro da sexta-feira e testa. Então, observa que o design sprint, ele é exatamente o design think, mas num desespero de uma velocidade, de uma necessidade urgente de entregar a solução o mais rápido possível. Porque é um desafio, é um problema urgente. A gente tem que colocar uma metodologia muito mais rápido. E aí entra o design sprint. Porque aí você tem 5 dias para resolver o teu problema. Você começa na segunda-feira e termina na sexta-feira já testando tudo. E se precisar, se vira, bota de novo mais um pouquinho ali, estende um pouquinho do prazo, avança um pouquinho para o sábado, para você entregar a solução do problema. Então, o design sprint é excelente, é ótimo para desafios urgentes e equipes pequenas. A próxima aqui que nós vamos estudar é a linha Inception. E olha que legal, essa metodologia, ela foi idealizada e construída por um brasileiro, que é o Paulo Caroli. Ele desenvolveu essa metodologia da linha Inception. E o que é legal dessa metodologia? Ela vai trazer uma coisa bem bacana e bem interessante dependendo da situação. Ela é ideal, então, para produtos digitais e startups. Então, não é para todo mundo. Ela tem ali realmente umas limitações na hora de se usar, por isso que acaba que ela é bem versátil, bem utilizada para o pessoal que desenvolve softwares, aplicativos, é mais realmente para essas áreas de produtos digitais e você já vai entender o porquê. O
que acontece com essa metodologia? Ela vai alinhar o negócio, o usuário e a equipe técnica de tal forma que a gente vai permear por essa construção dessa solução para definir o mínimo produto viável, que é o MVP. O que é esse MVP? Que é o mínimo produto viável. O que significa isso? Existem situações onde a construção da solução final, podemos assim, do meu produto, demora muito tempo. Não, lembra? São problemas complexos, consequentemente, soluções também que vão requerer um desdobramento maior de tempo, de construção. E aí eu vou demorar muito. Só que o meu cliente, ele está muito ansioso. Ele quer realmente ter. Igual, por exemplo, eu quero um site para minha empresa. Eu quero esse site, eu vou contratar a equipe, né, para desenvolver o meu site, mas eu quero esse site para daqui uma semana. Precisa entrar no ar esse site, porque eu já vou colocar os produtos no mercado e eu preciso do site. Os usuários precisam do meu site. A equipe que vai desenvolver o meu site vai fazer o quê? Vai coletar todas as informações comigo, vai fazer todas as etapas lá, né, que a gente já conheceu, do Design Think, ou também do Design Sprint, né, que seja. E aí eles vão falar assim, olha, Thaisa, o site completo vai demorar uns 3 meses para ficar inteiramente completo. Mas, para daqui uma semana, a gente consegue entregar para você um esqueleto de tal forma que o usuário ainda consegue acessar o seu site e fazer a compra. Aí ele vai fazer isso para mim. Então, ele vai me entregar um mínimo de produto que eu estou contratando que é viável, é aceitável. Então, por exemplo, ele vai construir isso para mim em uma semana. O site completo fica pronto em 3 meses. Ele vai me entregar tudo que eu quero: o designer, as abas, os menus, as imagens, as interações, os vídeos, tudo o que eu quero no meu site de venda do meu produto vai ficar pronto em 3 meses. Mas eu preciso do site para a semana que vem. Essa equipe vai falar: olha, para a semana que vem, o que eu consigo entregar de forma viável, minimamente viável, para os seus usuários usarem o site, é um menu com todos os produtos listados e os valores e o local para identificar a quantidade e o local de pagamento. É só isso que eu consigo entregar para a senhora. É viável para você? Tá ok? Aí eu vou falar, não é viável. Tudo bem, eu entendi, vocês não conseguem me entregar o que eu preciso em uma semana, mas isso já vai me atender. Então, opa, eles entregam por blocos. E isso vai também ajudando a equipe a fazer ajustes sem causar aquela angústia no cliente, que no caso sou eu que estou solicitando o site. Então, por exemplo, eles foram lá e me entregaram essa primeira estrutura, essa primeira entrega em uma semana, onde o usuário a pessoa que vai entrar no meu site só vai conseguir pegar no menu, selecionar o produto, colocar a quantidade e ir por pagamento. Não tem nada de bonito, bem engessadinho. E aí eu vou perceber lá, quando eu for olhar o site, eu assim, nossa, mas sabe o que que é, gente? Eu acho que esse menu aqui, na realidade, não podia ser menu, podia ser em abas diferentes. Ótimo, a gente pode fazer essa alteração? Vamos fazendo. E aí ele vai falar: olha, então, para daqui 2 semanas, já que o seu site já está entregue em uma, a gente consegue ajustar esses blocos esses formatos que você quer. Agora a gente já consegue colocar as imagens e um vídeo legal dos seus produtos, beleza? Beleza. Então, daqui mais 2 semanas eles me entregam isso. Vai se entregando por partes. Funciona? Funciona. É o mínimo viável para funcionar a ideia. E com isso, a equipe, no final dos 3 meses, que ia me entregar tudo, consegue ir ajustando de acordo com aquilo que o usuário vai trazendo, né, de informação. Olha, aquilo que a gente achou, aquele menu que a gente começou entregando viável, a gente percebeu que o legal na realidade é fazer em blocos, é fazer algo mais intuitivo. Em vez de fazer uma setinha, vamos colocar o dedinho. Em vez de vamos colocar uma música de fundo, vamos trazer uma imagem diferente. Em vez de colocar os produtos no final, vamos trazer os produtos na parte de cima do site. Então, por isso que ela é muito aplicada para produtos digitais, porque você consegue ir usando o aplicativo, o site, sem ele estar 100% pronto.
Por isso que às vezes a gente vai usar, por exemplo, um aplicativo e a gente percebe ainda muitos problemas em alguns aplicativos. Ai, tá dando um bug, tá dando um delay. Ah, isso aqui não tá funcionando legal. Às vezes é um mínimo produto viável que a empresa que está desenvolvendo entregou, entrega ali um suficiente para dar uma enganada até ganhar mais tempo para entregar o restante, ou ir ajustando de acordo com os usuários usando também. Por isso que acaba realmente sendo bem aplicada nessas áreas de produtos digitais e também nas startups, porque você consegue ir entregando aos poucos também, de tal forma que, por exemplo, o seu investidor anjo vai verificando que, opa, o seu produto é legal, olha, dá para mudar isso, a gente vai entendendo o sistema. Então, para a gente finalizar, o Leanception, ele é bem rápido no intuito de entregar esse mínimo produto viável. Você entrega algo que não é o final, mas resolve parte do problema. Já agrada um pouco o consumidor ou o solicitante da solução. E aí você vai entregando por blocos. Então vamos lá. Dentro dessa aula, a gente viu, então, 4 possíveis metodologias. A Design Thinking, o Design Thinking, né, no caso, ela está dentro do Stanford, que é aquela que a gente passa pelas 5 fases. Por isso que ela tem um tempo bem variável, porque às vezes eu realmente tenho tempo para trabalhar na solução, eu consigo realmente gastar tempo nas diferentes fases. A complexidade de aplicar essa metodologia, ela é baixa, porque está muito bem definido a metodologia, e a gente consegue usar ela em diferentes projetos. Em praticamente tudo que a gente quiser, a gente consegue colocar a metodologia do Design Thinking, que está baseada dentro dessa do Stanford. Já o Double Diamond, ele tem um tempo médio, porque lembra, ele não são 5 fases, eles são 4, são 2 diamantes, dentro de cada diamante a gente vai ter como se fosse 2 fases. A gente tem a fase, então, do entender, e a gente vai ter a fase do desenvolver e entregar. Essa complexidade dessa metodologia ela é um pouco maior do que a de Stanford, requer um pouquinho mais de conhecimento da equipe para aplicar essa do Double Diamond, e também, devido à sua configuração da metodologia, ela pode ser usada também para projetos gerais. Já as 2 últimas que eu apresentei para você, que é a do Design Sprint e do Leanception, o que acontece? As 2 são para tempos muito rápido. No Design Sprint ainda o tempo de execução é super rápido, lembra? 5 dias. No Leanception é a mesma coisa. Em geral, a gente faz isso também num curto espaço de tempo para entregar o MVP para né, o usuário. Aí, consequentemente, o fato de ser muito rápido requer o quê? Uma equipe muito habilidosa e requer o quê? Uma complexidade dessa metodologia. O fato dela ser rápida traz com ela essa complexidade, porque eu preciso de ter pessoas extremamente eficientes, executam de uma forma eficiente, preciso de pessoas engajadas, então eu tenho que verificar se a minha equipe suporta aplicar essa metodologia. Será que a minha equipe de desenvolvedores, de cientistas, aguenta desenvolver ou entregar um mínimo produto viável para daqui uma semana? É você que tem que entender que está tomando essas decisões. E aí, o melhor uso, então, dessas 2 ferramentas. Realmente, quando você precisa de soluções extremamente urgentes, não dá para esperar. É caso de vida ou morte, não dá para esperar, tem que resolver. E no caso do Leanception, acaba realmente sendo mais direcionada para produtos digitais. Porque, por exemplo, não vou falar da minha área, que é a área de alimentos. Como que eu desenvolvo um produto mínimo viável para colocar no mercado? Isso praticamente é realmente inviável. Mas às vezes para um aplicativo, para um software, para um designer ali de alguma coisa relacionada com essa parte mais de tecnologia, de TI, é viável. É viável realmente, às vezes, o site não está funcionando 100%, não está funcionando aquela funcionalidade agora, ou o aplicativo não está funcionando essa, mas daqui a um tempo ele vai voltar a funcionar e está tudo bem. Então, acaba realmente sendo mais voltado para essas áreas. Como escolher, então, a melhor metodologia, né, dentro de tudo isso que eu mostrei para vocês?
É lógico que a gente está estudando bem a fundo a metodologia do design thinking, porque realmente ela é a que mais consegue permear por diferentes áreas, agregar todas elas e no final das contas, todas estão baseadas no design thinking. Ela veio primeiro de todo mundo. Ela realmente abriu espaço para essas novas metodologias, baseada exatamente na necessidade de resolver os problemas. Em qual é o nosso problema? O que que a gente precisa resolver? Quanto tempo a gente tem para resolver isso? Quem são os envolvidos? Quem é a minha equipe? Quem é as pessoas? Quem são os usuários? Qual é o contexto do meu problema? É educacional? É empresarial? É uma indústria? É um público em específico? É uma comunidade? Então, entender a construção do meu problema vai fazer eu escolher a melhor metodologia, a melhor rota, certo? O melhor caminho para resolver o meu problema, com base em tudo isso que eu comentei com você. E aí, o que, que a gente vai ver na próxima aula? Quais ferramentas a gente vai agregar para essa metodologia de tal forma que vai nos ajudar a executar essa trilha da melhor forma? Qual ferramenta eu uso, por exemplo, na hora da empatia? Que ferramenta eu uso para realmente conversar com o usuário? Quando eu estou na fase de ideação, como que eu estimulo a criatividade das pessoas da minha equipe? Que ferramenta que eu coloco aqui daí? Quando eu estou, por exemplo, na fase de prototipagem, existe uma ferramenta que eu posso usar aqui para prototipar melhor? Existe um site ou talvez algo diferente? E na hora da testagem, tem também? Então é isso que a gente vai ver no próximo módulo, no módulo 3, as ferramentas para nos ajudar a percorrer essa metodologia da melhor forma. E no nosso caso, que a gente vai focar aqui mesmo, é a metodologia do Design Thinking, porque ela é bem versátil, ela é menos complexa e mais fácil também de ser aplicada, e foi a que realmente desbravou todo esse mundo de possibilidade, buscando sempre proporcionar para nós, para a sociedade, para as pessoas, produtos e serviços cada vez melhores, cada vez inovadores e cada vez mais compatível com a realidade do usuário. Aqui deixo à disposição para que você tenha acesso 3 referências dessa vez, que vão embasar, né, tudo aquilo que eu trouxe aqui para você estudar, da aula de hoje. Lembrando que no plano de ensino você também encontra outras referências para te ajudar a explorar, a desbravar esse mundo do design thinking, essas inúmeras possibilidades, ok? Te vejo então na próxima aula, que nós vamos iniciar o módulo 3. Um abraço. Beijos da Pro.